Hoje, o IA Trendcast recebe Edson Mackenzie, o Mac, que há muito tempo lidera o ecossistema de startups. Mac é investidor, mentor, colunista e uma das vozes mais influentes do ecossistema de startups do Brasil e da América Latina. Mas não se engane, por trás do currículo impressionante, o que move o Mac é a missão de ajudar pessoas e empresas a saírem do piloto automático, romperem seus próprios limites e se tornarem negócios globalmente admirados. Ele é autor do livro Pitch Perfeito, especialista em investimento anjo pela FEA USP, diretor de investimentos na Equity Fund e head de marketing e inovação na Nonstop Produções. Já liderou fundos como The Venture City, atuou na Bossa Nova Investimentos e fundou o Videolog, a primeira plataforma global de compartilhamento de vídeos, antes mesmo do YouTube surgir. Reconhecido como o melhor mentor de negócios do país pelo Startup Awards, Mac vive o que prega: formar empreendedores com missão, visão, atitude, narrativa e, acima de tudo, lembrar o que o mercado precisa. O óbvio também precisa ser dito. Seja bem-vindo ao EA Trendcast, Mac. Nossa, amiga, eu tô impressionado, emocionado e ouvir você falar um pouco dessa história que você viveu comigo. Eu tô aqui falando, nossa, é verdade isso tudo. É verdade isso tudo. Porque às vezes a gente escuta o nosso histórico, as coisas que a gente já viveu e a gente não percebe, às vezes. A gente tá tão no automático vivendo que a gente esquece de contar essa história. Que legal. Eu vou mudar um pouco a ordem das coisas aqui. Porque Finge que o programa é seu, fica à vontade. Faz de conta que é meu, vamos ficar à vontade. Você disse, eu disse aqui para todo mundo aqui na abertura que você fundou o Videolog, que era uma plataforma de compartilhamento de vídeo antes do YouTube existir. Era uma história muito boa, muito curiosa. Naquela época o mundo ainda não era tão plano, né? Não. Conta um pouco aqui, meses, conta detalhes. Uau, a gente nasceu, eu e o Ariel Alexandre, que é o meu melhor amigo até hoje ele mora em Portugal. A gente tinha uma produtora de áudio que virou uma produtora de vídeo e a gente tinha muita dificuldade de aprovação de material. Estava agora há pouco fora da câmera falando sobre como armazenar material. A gente tinha produtora de áudio e vídeo, tinha muita dificuldade de aprovar esse material com os nossos clientes. Então a gente queria criar uma espécie de FTP, né, de pasta virtual, como pode falar hoje em dia, em que os nossos clientes pudessem clicar num botão e assistir esse vídeo para aprovar, para a gente aumentar a velocidade de aprovação. A gente criou isso, mas os nossos clientes não conseguiam usar, até que a mãe do Ariel, a tia Marina, falou, olha, coloca um botão de play que as pessoas vão saber o que é, aperta ali e vai funcionar. Sem saber, a gente criou um sistema de vídeos sem saber o que estava acontecendo. O Ariel me procurou, falou que aquele negócio, me mostrou aquilo ali, e eu falei, cara, isso aqui é um negócio? Vamos transformar isso aqui num negócio, pelo menos pra gente vender para as outras produtoras. Ele não vai vender para a concorrência. Ele, cara, é esse o caminho, a gente não vai ganhar dinheiro sozinho, tem que ganhar dinheiro com todo mundo. Então a gente criou o Videolog e em um mês a gente teve mais de 30 mil usuários. E é engraçado falar sobre isso porque a gente passou o primeiro ano meio que batendo cabeça, a gente acabou fazendo parceria com o Clique 21. Do Clique 21 a gente recebeu uma proposta para ir para o Internet, na época estava crescendo muito. Da O Internet, a gente recebeu uma proposta para ir para o UOL. Ficamos 3, 4 anos no UOL até que a gente recebeu uma proposta da Record na fundação do R7. A gente ir para o R7 para ajudar na produção de portal de vídeo. Foi quando a gente se conheceu. E foi uma loucura, porque a gente tinha renovado o contrato com o UOL, teve quebra de contrato. Foi uma loucura danada, mas tudo ficou bem. Passamos bons anos na Record e foi ótimo. Esse período. Foram muitos anos, muito bons mesmo. Que eu acho que foi até uns 6, 7 anos, né? Sim, foi bastante. Sim. A gente fez a base do que é o R7 Play, a gente, na época, estava contando negócio do brand, né? A gente conversava muito com o brand. Por conta da entrada na Record, o Videolog conseguiu ser case na AWS antes da AWS chegar no Brasil, né? Então, hoje eu tenho um carinho enorme, muitos amigos na AWS, na Amazon Web Services, porque o volume de dados que a gente trafegava era muito grande. Eu lembro de uma conversa que eu tive com o brand uma vez, falando que a gente trafegava 200 terabytes de dados por dia, e ele falava que isso era um volume de dados absurdo. Ainda hoje é um volume de dados absurdo, né? Imagina naquela época. Então era muito doido. Para quem não conhece, Edson Brand, meu amigo, nosso amigo, está na Inglaterra e eu uso ele de meu mentor para assuntos aleatórios de inteligência artificial. Vou fazer um IA Trendcast remoto com ele. É maravilhoso. Mac, você costuma dizer que o óbvio precisa ser dito. Qual foi o óbvio mais importante que você precisou ouvir na sua carreira?
Que eu preciso assumir meu protagonismo. Eu passei muito tempo e talvez por, sei lá, criação, autoconfiança, não sei, sempre me posicionando como segundo cara. Mesmo na época do videolog com o Ariel, né? Eu sempre falava, vai lá, Ariel, você dá entrevista que você é o mais bonito. Então ele dava risada e eu sempre me coloquei numa posição de ser o estrategista, de ser o cara por trás das câmeras, de ser o diretor, de ser o produtor, de ser o cara que movimenta as peças. Eu gosto desse lugar, eu me sinto confortável. E mais uma pessoa, mais uma vez, falou que eu precisava assumir o meu protagonismo, assumir meu posicionamento. Porque eu tinha história, tinha track record, tenho case, tenho resultado. Só que eu ainda assim, nunca me senti, eu ainda não me sinto tão confortável. Agora há pouco mesmo eu estava num almoço com o Arthur Aguiar, que é do BBB. Ele estava perguntando alguma coisa, eu falei, você precisa acreditar mais no seu projeto, está muito maior do que você acredita. E eu ainda não sei, talvez pela cabeça de produção, né, que a gente está sempre procurando defeito, procurando problema, procurando alguma coisa para resolver, eu fico me colocando nessa posição. Então, quase sempre eu ainda preciso ouvir que eu sou um grande protagonista do meu mercado. Muito bom, muito bom. E é incrível, né? Porque conecta com a minha outra pergunta. Você já mentora centenas de empreendedores. Você é mentor de galera de startup, independentemente da idade da pessoa, né? Como é que você enxerga essa diferença entre o talento que performa e o talento que precisa ser realocado, lapidado, né? Eu acho que, diferente da síndrome do impostor, em que a gente sempre acha que não é suficiente, não é bem isso, né? Eu acho que um pouco do que pode explicar essa resposta que eu te dei é do efeito Dunning-Kruger, que é de dois psicólogos, né? Que a história rápida é basicamente dois ladrões entenderam que se eles passassem suco de limão no papel, eles poderiam escrever coisas e a câmera não conseguia pegar, exceto se jogasse uma luz especial. Então eles acharam que se eles passassem suco de limão no rosto, que as câmeras não pegariam eles. E por algum motivo eles pegaram uma câmera com defeito, tiraram uma foto deles e, coincidentemente, a foto Não pegou. não pegou o rosto. Eles acharam que eles estavam invisíveis. Então eles entraram no banco, assaltaram um banco e, obviamente, que eles foram presos depois. Eles falaram, como é que vocês conseguiram enxergar a gente se a gente estava invisível? Ou seja, o efeito Dunning-Kruger fala que quando você é idiota, ou então quando você, enfim, é desprovido de inteligência, você é tão desprovido de inteligência, inclusive sobre o fato da sua ausência de inteligência. Mas às vezes quando você está tão focado, estudando tanto, por mais que você estuda mais, é aquele efeito de só sei que nada sei. E hoje, o meu processo com os empresários, com os empreendedores, quando a gente está desenvolvendo um negócio, muitas vezes é aplicar uma técnica muito simples, que é a técnica que eu chamo de voltar à fita. Eles me contam uma história, eu escuto a história deles, processo na minha cabeça e conto para eles exatamente o que eles me falaram. E quando eu faço isso, eles falam, é isso. Eu falo, tá, mas é exatamente o que você me contou. Então eu falo isso com alguma frequência. Então o meu processo hoje, muitas vezes, de falar, começa muitas vezes com o empresário mostrando para eles o óbvio do que eles precisam entender, olhar, ouvir. Então é muito mais um processo de escuta ativa e de estar presente numa conversa do que propriamente tirar um coelho da cartola ou fazer uma coisa muito especial. Então eu gosto muito de ouvir, de estar presente no presente e de me relacionar com esses empresários da maneira seguinte. E sempre substituindo, acho que talvez a segunda técnica que eu uso é substituir o sim e o não por e se e por que não. Então, e se a gente fizer assim? E se a gente fizer de outro jeito? Por que não fazer assim? Por que não fazer de outro jeito? Então, dessa maneira, eu consigo criar novas narrativas e ajudá-los a encontrar novos caminhos. E como que a gente faz para traçar novos caminhos na época do começo da inteligência artificial generativa, onde ninguém está sabendo muito qual caminho? Uau, muito bom. Eu gosto muito de falar uma coisa sobre desenvolvimento de software, que é User Stories. O que é? Qualquer desenvolvedor hoje sabe trabalhar com User Stories, que basicamente é você definir uma persona, o que aquela persona quer e qual que é a sua expectativa de saída. Então, quando eu quero, por exemplo, falar com um designer, eu falo, olha, eu quero que eu, como usuário desse site, eu quero que o meu cliente ele olhe para esse tipo de coisa e ele tenha essa expectativa de saída. Se eu sou o administrador do site, eu quero olhar para essa mesma coisa dessa maneira e eu quero essa expectativa de saída. Então, quando eu conto isso para o meu desenvolvedor, ou para o meu designer, ou para o meu administrativo, eu estou tentando resumir num único texto algo muito simples,
dando cultura, contexto e expectativa de saída para a pessoa que trabalha comigo. Você fez um prompt para uma pessoa. É a mesma coisa de fazer um prompt para o computador e para as inteligências artificiais. O processo que aquelas inteligências artificiais, eu acho que a maior confusão que as pessoas cometem é achando que as inteligências artificiais elas são inteligentes. O ser humano ele consegue ser inteligente, ele consegue com muito pouco. O olho humano, quando você olha para uma coisa e está faltando alguma coisa, quando você olha um texto embaralhado, você consegue ler. Porque o seu cérebro consegue substituir aquilo ali e você consegue interpretar. Uma máquina dificilmente vai fazer isso. Agora, a gente está começando a ter umas IAs mais poderosas, como, por exemplo, o VO3, que já consegue, com poucos prompts ou com prompts não tão complexos, conseguir construir algo muito complexo. Mas isso ainda está na fase muito inicial. Então, como que a minha orientação para os empresários nesse momento? Quanto mais detalhista e quanto mais contextualizado você for, mais longe você consegue desenvolver. Então, o que acontece é que a gente vive numa época, a gente quando era mais novo, a gente tinha vários números de telefones decorados, a gente sabia o número da RG de um monte de gente, a gente sabia data de aniversário de todo mundo, porque a gente exercitava muito o nosso cérebro. E com o tempo, a gente passou a terceirizar a nossa memória para equipamentos digitais. E ao terceirizar para equipamentos digitais, a gente parou de utilizar parou de exercitar a parte do cérebro. E o que eu percebo que está acontecendo hoje com o advento da popularização, não o advento da inteligência artificial, mas da popularização, é que as pessoas estão esquecendo que aquilo ali é artificial, não é natural, não é uma inteligência natural, é uma inteligência artificial. Eu falo que é isso, é o efeito uau. Ela é tão uau que as pessoas esquecem de pensar se aquilo é certo, se é errado, se é bom, se é ruim, se está certo, se não, né? E elas erram muito, né? Erram muito. Erram Então, muito. eu falo isso, eu falei ontem numa palestra, a inteligência artificial não é inteligente. Ela é treinada. Agora, se ela é inteligente, é outra coisa. É como um papagaio, né? É como um papagaio. Se você dá os comandos corretos, ele vai executar. Fazer. Exatamente. Você fala de uma maneira bem leve sobre o peso da performance. O que te ajuda a manter a energia em alta e não virar um robô de alta eficiência? Eu sigo sendo muito humano. Eu acho que todas as experiências que a gente viveu, e eu continuo tentando, percebo muito sobre a humanidade. No meu último TED, que eu tive o prazer de fazer um TEDx em João Pessoa, eu falei muito sobre isso, né? Eu falava sobre o futuro do trabalho, sobre a nossa relação com as máquinas. Eu acho que a nossa relação com a tecnologia, ela precisa ser um canalizador para que a gente possa atingir os nossos resultados de maneira mais eficiente e não o fim. Então, tecnologia é meio e não fim. E o maior problema é quando as pessoas acham que a tecnologia é um fim. Então, as relações elas acabam sendo robotizadas. Ou seja, quando a gente começa a querer se comparar com as máquinas, querer competir com as máquinas são invenções extremamente eficientes, mas muito pouco nobres, sem humanidade. O ser humano, ele é muito nobre, ele tem muita humanidade, mas ele é comparado com as máquinas, ele é extremamente ineficiente. Então, eu em vez de eu procurar competir com alguém no que eu não sou bom, eu quero competir com qualquer coisa no que eu sou bom. E o que eu sou bom? Em ser um cara legal, ser um cara amigo, ser um cara transparente, ser um cara simples. Então, quanto mais simples eu sou, mais incrível eu acho que eu sou percebido. Muito legal, muito bom. Também, remetendo um pouco ao seu TEDx, você dividiu os profissionais em formigas, ninjas e abelhas. Qual desses perfis mais te desafia e por quê? Explica um pouco de cada um deles pra gente. Os formigas é como a gente geralmente trabalha as pessoas incríveis na função certa, né? Geralmente são os M4, usando técnicas mais populares aí de gestão de pessoas. Então, são as pessoas que estão comprometidas, elas estão na função certa, são as pessoas que gostam do que fazem, cumprem com o que foi pré-acordado, conseguem responder aqueles Q12 da Gallup com muita precisão. Essas são as formigas, tradicional. As ninjas, elas se parecem muito com as formigas, mas quando tem um problema sério, elas jogam bomba de fumaça e somem. Então elas conseguem simular as formigas, mas na verdade jogam bomba de fumaça e somem. E as abelhas é uma brincadeira que eu faço, porque
eventualmente, quando eu faço muita consultoria e vou para muitas empresas com conselho, quase sempre tem alguém que está com um caderninho anotando tudo desesperadamente, e aquela pessoa que chega na hora e que é agitada e que aponta o problema das pessoas, mas na verdade é uma abelha que ela só voa e faz cera. Assim, é a única coisa que eu percebo. Porque ela não assume, não puxa para si, não bota a bola no chão e não admite seus próprios erros. E é muito louco isso, porque hoje, com tanta tecnologia, você consegue muito bem parametrizar a performance das pessoas, mas ainda assim você consegue ter pessoas que conseguem enganar mesmo o próprio sistema, né? Tem mesmo. Então, assim, tem gente, sabe, uma conta de internet que fala que, eu acho que é o coach do fracasso, né? Acorde cedo para se atrasar com calma. Então, é mais ou menos isso. Tem muita gente no dia a dia das empresas que elas se mostram. Se você se mostra muito ocupado no seu dia a dia, às vezes eu nem estou tão ocupado, mas às vezes eu me mostro tão ocupado só para experimentar as pessoas. Elas nem falam comigo, não me pedem nada e tal. Então, se eu sou uma pessoa extremamente ocupada e falo pouco e falo rápido e tal, as pessoas elas evitam de te pedir mais coisa. Porque acham que. Só que muito pelo contrário, se você tem uma pessoa extremamente ocupada, é para ela que você tem que pedir mesmo as coisas, porque é ela que vai encontrar um jeito muito simples, rápido e até barato de executar aquilo. Se a pessoa está muito tranquila, aí, cara, é uma loucura. Então, Mas é isso, né? Que você quer alguma coisa bem resolvida, você dá para alguém ocupado resolver, né? Exato. Porque aí ele quer se livrar daquilo, ele vai fazer para tirar da frente. Nossa, hoje eu estou como sócio, parceiro ou investidor em 28 negócios. Como é que você consegue? Tô louco, eu não tô dando conta nem de mim. Gestão e processo, processos é a base de tudo. Hoje as inteligências artificiais, nossa, resolvem muito a vida. Então, no passado eu tinha que acabar uma reunião e fazer tudo um relatório na mão, né, digital, que eu estava lembrando. Com o tempo a gente passava a usar o gravadorzinho. Com o tempo a gente conseguia transcrever o áudio em texto e depois do texto melhorar. Hoje em dia você acaba uma reunião, dá 2 botões, você manda um prompt ali padrão, ele já te entrega um baita de um resumo, depois você só lê e edita. Então é mais fácil. Tem umas que dão até call to action depois né? O que fazer depois dessa reunião. É ótimo. Eu né? criei um prompt agora, porque assim, muita gente me pede mentoria. E eu quero estar perto de todo mundo, mas eu nem sempre consigo ter tempo para atender todo mundo. Então eu criei um prompt, eu criei um agente de internet, de inteligência artificial, simulando, peguei muita coisa que eu li, muitos livros, eu resumi tudo ali, coloquei vários comandos. A pessoa pode ter uma mentoria comigo sem cobrar nada. E aí ela começa a interagir, e eu já tenho usado isso para fazer plano de ação. Então meus clientes, eles começam, falam assim, cara, abre esse prompt aqui, faz esse comando. Todas as perguntas que você me fizer, repete a pergunta aqui. Então, às vezes ele faz comigo ali, quando ele sai da reunião, já sai com um plano de ação pronto. Assim, Um GPtinho do Mac. GPtinho, GPtinho. Eu gosto do GPtinho. Eu tenho alguns GPtinhos também, mas o muito meu não bom. está tão evoluído assim, não. Você, nesses tempos de inteligência artificial, automação, chat GPT, qual habilidade humana você apostaria ainda? Ai, com a habilidade humana, sensibilidade. Eu acredito que, mesmo agora, de novo, voltando no View 3, né, que está dando mais esse fator UAU, quando você começa a assistir muitos vídeos criados por View 3, você começa a perceber que o tom de voz das pessoas é o mesmo, é aquele tom de voz quase gritado. Você começa a perceber falsidade, não é uma falsidade, mas uma robotização. Então, eu acho que essa sensibilidade humana que nós temos, que por muitas vezes pode ser vista como uma fraqueza, mas ainda bem que temos o Brené Brown para falar que a nossa potência está na nossa vulnerabilidade, eu acho que é isso que faz com que a gente seja o que a gente é. Eu estar aqui com uma voz um pouquinho rouca, também o tom de voz está um pouco diferente do que eu normalmente estaria num outro dia com uma voz mais presente. Então, eu acho que essas particularidades, E eu acho que... Sabe o que eu tenho percebido muito disso? A juventude, hoje a geração alfa, está valorizando a falha. Lembra no nosso tempo de TV e de rádio? Não pode errar. Se você tinha um rame, se você tinha um enquadramento errado, se você tinha uma foto estourada, tinha que refazer. Hoje em dia não. É isso que eles gostam. Outro dia eu estava num bar, eu vi uma menina com uma cybershot fazendo foto dela em selfie. Eu achei aquilo incrível, né? Porque a nova geração, e eu falava muito isso lá atrás, e eu acho que cada dia mais está mais presente. O futuro está no passado. Literalmente, o futuro está no passado. Quanto mais a gente olha para o nosso retrovisor, mais a gente consegue perceber o que está vindo para frente. Muito legal. E eu acho que uma habilidade humana é uma sensibilidade, como você falou, sua, por exemplo, de pensar como é que eu vou usar a inteligência artificial
a meu favor para atender tanta gente e eu não quero deixar de atender, Sim. né? Como que eu posso melhorar os meus próprios processos para continuar servindo a minha comunidade, né? Também. É porque... A máquina sozinha não faria isso. Exato, mas é porque... Vamos mudar. Vamos imaginar que a gente está numa época onde a gente está começando a lapidar madeira e a gente está pensando em como que a gente pode melhorar a nossa relação. Então, eu tenho hoje um monte de árvore caída e eu descobri que eu consigo fazer um machado. E com esse machado e árvore caída que eu consigo pegar e lapidar uma árvore e fazer uma mesa. Olha que legal. Então, assim, só mudou o material. A técnica é a mesma. E se a gente pensar que tecnologia significa estudo de técnicas, o ChatGPT é uma tecnologia, assim como fazer uma mesa, assim como fazer um microfone, uma câmera e por aí vai. São estudos de técnicas. Você escreveu o livro Pitch Perfeito. Qual o erro mais comum que você vê nos pitches e qual seria o erro mais imperdoável? O erro mais comum é que a gente está, ainda mais hoje com inteligência artificial, e eu estou falando cada vez mais aqui processo, o erro mais comum na hora de fazer um pitch é as pessoas que elas só seguem o processo. Então eu falo A, depois eu falo B, depois eu falo C, depois eu falo D, e muitas vezes quando você vai falar com uma liderança, a liderança não tem o tempo para acompanhar todo o processo ali, que é o resultado. Ele quer o resultado mais rápido possível. Então, tem uma consultoria chamada Minto, e eles desenvolveram uma Minto Pyramid, uma pirâmide de Minto, onde eles começa com o resultado, em vez de você começar com o processo. Então, esse é o meu resultado. Como que eu cheguei no resultado? Tendo esse processo. E esse processo é a partir desse ponto. Então, inverter a lógica. Inverter a pirâmide, literalmente. Quando você inverte a pirâmide da entrega de conteúdo, você consegue entregar com mais velocidade. Você consegue mais atenção das lideranças. Então, a gente não vive mais num tempo onde as pessoas elas têm... Vou te trazer um outro exemplo, tá? No início dos fonogramas, quando as pessoas começavam a fazer música clássica, você ficava escutando a música 5, 10, 20, 30 vezes até você escutar um violino, uma batidinha. Então, escutar a música era um processo, era uma catarse, que você tinha que ficar assistindo aquilo várias vezes até você perceber pequenas variações e nuances. Hoje em dia, as músicas mais modernas, elas são todas chapadas. É todo som na cara. Então, ou você escuta ela de uma vez só, ou você não escuta. E agora a gente está seguindo uma nova fase. As pessoas já não escutam mais música, elas escutam o trecho da coreografia. Então, elas escutam o trecho da coreografia, e se o trecho da coreografia for legal, aí elas escutam a música. Então a humanidade inverteu o processo. A mesma coisa está no cinema. Eu sou um apaixonado por cinema. No passado, a gente via filmes de Coppola, enfim, grandes diretores. 3h30, maravilhosos. Então, você lento, ficava ali, isso. envolvido. Hoje em dia você não tem mais isso. Hoje em dia, por exemplo, a Netflix está fazendo conteúdo baseado nas pesquisas de inteligência artificial, por exemplo, de diálogo expositivo. Ou seja, a Netflix está produzindo conteúdo que não é para você assistir. E aí você assim, não, mas tá maluco? Claro que não. Ele é um canal de streaming. Não, muito pelo contrário. Lembra no passado, quando os nossos pais ligavam a TV e deixavam elas ligadas para fazer companhia? Você não estava assistindo, você ficava fazendo... chama de TV abajur. Exato. As pessoas estão usando a Netflix com o mesmo motivo. Então ela tem lá, é a mesma proposta. Então, para fazer companhia. Então, por exemplo, uma série como La Casa de Papel, se você parar para assistir a série La Casa de Papel, como a gente assistia filmes antigamente, você acha chato. Porque é a mesma cena de múltiplos ângulos falando a mesma coisa. Porque, teoricamente, eles têm vários tipos de diálogos diferentes da mesma situação. Mas, quando você começa a assistir com atenção parcial constante, que é como as novas gerações estão acontecendo, aí você gosta, porque você, mesmo que você perca alguma coisa, você consegue acompanhar a história, a narrativa como um todo. Quando eu vejo, eu tô me pegando, escolhendo a fileira de filmes de 90 minutos. Por quê? Porque nem muito, nem pouco, na verdade, para um filme é o tempo que eu quero me dedicar aqui entre daqui e da próxima atividade. Quando eu vejo, eu também estou consumindo fast food em filme, né? Mas sabe o que é interessante também? Quando a gente olha isso e, Aline, quando a gente percebe que, por exemplo, as pessoas falam assim, não, as pessoas querem conteúdos cada vez mais curtos. Aí elas falam, não, vou assistir uma série que é um conteúdo curto, de 25 minutos. Só que elas maratonam, elas assistem 10 episódios de uma vez só. Então, não é mais em relação à quantidade de tempo, mas sim a estrutura da narrativa.
Para te dar respiros, né? É isso que eu falo no meu livro de pitch. Então, por exemplo, se você tem 10 minutos para falar com alguém, você não tem um tiro de 10 minutos. Você tem 10 oportunidades de 1 minuto para convencer a pessoa do que você quer. Então, fala 1 minuto, corta, fala 1 minuto, corta, fala 1 minuto, corta. Então, você tem que fazer esses ganchos. É isso que a série faz. A série ela tem constantes ganchos para te deixar com vontade de assistir o próximo. Por isso que a gente assiste maratonando. Quando você vê uma apresentação, o que te chama mais atenção? O que te pega? O que pega o seu interesse primeiro, antes mesmo de números e resultados? Visão de futuro, onde aquele negócio quer chegar, independente de números e resultados. Segundo, equipe, quem são as pessoas que estão envolvidas. E terceiro, é o impacto. Qual que é o impacto que aquilo pode gerar? E aí eu passo essas 3 coisas de um prisma. Se é desejável, economicamente viável e tecnicamente possível. Porque muitas vezes as pessoas elas têm coisas que são extremamente desejáveis, mas elas não são economicamente viáveis. Até são tecnicamente possíveis, mas não são economicamente viáveis. Ou seja, a quantidade de dinheiro que as pessoas estão demandando para fazer aquilo não faz o menor sentido. Às vezes são coisas desejáveis, economicamente viáveis, mas a gente ainda não tem uma tecnologia suficiente para suprir aquela necessidade hoje. Mas algum dia pode acontecer. Então eu lembro que quando você, por exemplo, nossa, um dia se eu puder clonar essa pessoa que atrasa, que não chega, tal, vai ser ótimo. Hoje você pode clonar usando outras tecnologias, mas ainda não é isso. Então, tudo é questão da visão de futuro, a equipe que está envolvida e qual é o impacto aquilo vai gerar. Investimento anjo é mais sobre a ideia ou sobre quem está pilotando o foguete? Eu acredito que é mais sobre impacto e em quem está pilotando o foguete. Eu já entrei em projetos que eu não necessariamente tinha entendido completamente o que era, mas eu acreditava muito no empresário, no empreendedor. Eu ainda faço isso hoje. E já deixei de entrar em projetos porque, por mais que a ideia parecesse muito boa, o empresário, o empreendedor não te convencia. Não me convencia. Já errei, né? Já tive casos de empresários que não me convenciam e não me convencem até hoje, apesar de serem muito bem-sucedidos, estarem à frente de grandes grupos, serem pessoas extremamente, hoje até famosas, mas são pessoas que eu continuo não batendo bem, do que simplesmente só apostar no negócio. Que eu não acho mais que a coisa é só sobre dinheiro. Eu acho que Nossa, o Máscara, qual é o nome dele? O ator que fez o Máscara, deu branco agora. O Jim Carrey? Jim Carrey fala que todo mundo tinha que ser rico e famoso para entender que ser rico e famoso não vale de nada. Então não é mais só sobre dinheiro. Ele é ótimo, né? É sobre o impacto. No pessoal, ele tem uma personalidade ele é muito inteligente, né? Ele super. Incríveis. Mas é muito sobre isso, né? O que você pretende deixar para as pessoas, né? Qual que é a história que você quer legar? É igual agora, quando você começou a falar, nossa, isso aqui é da época do videolog. E você acredita que me procuraram essa semana para fazer um documentário sobre o videolog? Aí eu falei assim, cara, que ideia louca. Gostei. Ele, o que vocês querem de mim? Ele, não, eu queria autorização. Eu falei, cara, tá autorizado. Ele, pô, mas a gente não sabe nem como começar. Eu falei, cara, assiste... Pensar que eu te conto. Não, eu falei assim, vou te dar um caminho. Pega você um dia, se filma assistindo esse episódio aqui do Rafinha Bastos conversando com a Marimun. Ele, por quê? Eu falei, assiste, só assiste. Aí depois ele mandou uma mensagem, eu falei, cara, eles falam do videolog. Eu falei, cara, eles falam do videolog. Aí eu falei assim, e aí eu comecei a falar com ele, nossa, que legal. Mas essa história que eu quero contar, quero saber o que aconteceu. Eu falei, cara, dali você pode procura esse cara aqui, que ele é diretor de cinema, ele foi nosso usuário. Procura esse cara aqui, o Anderson Gaveta, por exemplo, que também foi nosso usuário. Procura o próprio Rafinha, começa a procurar as pessoas que passaram por lá e que tiveram suas carreiras construídas a partir daquela ideia de 2 moleques do Rio de Janeiro sem saber o que estavam fazendo, sabe? Então, e pensar em tudo que a gente movimentou e tudo que a gente construiu, em pensar que um dia eu sentei na TV Record com todo aquele corpo de diretores ali para imaginar o que a gente poderia fazer para uma emissora de televisão. Nossa, tudo aquilo foi muito... na época tinha 26, 27 anos, assim, tipo... Aquilo era muito louco para mim, sabe? Então, isso, você tinha uns 27 anos. O videolog a gente abriu, eu comecei ele com 21, eu acho que foi isso, 21, 22. Então, assim, 2 meninos do Rio de Janeiro sentados numa das maiores emissoras do país, falando sobre... E eu andava nos corredores da RTV e via aquelas pessoas famosas que eu só via pela televisão e eu falava, nossa, meu coração super acelerava, sabe? Então...
Isso é muito mágico, muito mágico. Então, queria agradecer você, Aline, Antônio Guerreiro, todas aquelas pessoas maravilhosas que acreditaram em mim e no Ariel naquele momento inicial. Muito bom. Nossa, bons tempos mesmo, viu? Você está agora envolvido em aceleração de startups na América Latina. Eu tava nessa posição até bem pouco tempo atrás, em alguns fundos de investimentos, mas eu inverti um pouco da lógica. Vou te explicar o motivo. Eu percebi, e aí isso foi quase que uma frustração. Nos fundos que eu estava me relacionando, todo fundo tem uma tese. Então vamos supor que, por exemplo, tem um fundo que não acredita em inteligência artificial. Por mais que eu encontre boas empresas que querem trabalhar com inteligência artificial, hoje é fácil falar em inteligência artificial, Sim. mas há 5 anos atrás Nada. não queria saber de nada. E eu falava para o meu diretor, precisa botar dinheiro nisso aqui vai ser o futuro. Eles falavam que não, então... E aí eles falavam, mas por que não? Ah, porque essa empresa não tem isso, não tem isso, não tem isso. Então o que eu inverti agora? Então hoje eu parei de falar só para startups e eu passei a falar de startups para a economia real. Porque na economia real, eles têm muitas demandas que não necessariamente eles ainda sabem como resolver. Então tem muito mais campo para resolução. Então eu continuo atuando sim com startups, continuo trabalhando com startups, mas eu tenho dado preferência para trabalhar falando de startups para a economia real. O que isso significa? Significa que eu atendo bancos, quando eu começo a falar para eles, por exemplo, como eles podem se relacionar com o ecossistema de startups. Significa que eu estou atendendo a indústria, quando eu falo para eles como eles podem otimizar processo utilizando inteligência artificial, fazendo um programa de inovação aberta. Eu continuo falando com televisão. Então, eu continuo falando com muitos negócios que aparentemente são da economia tradicional, mas levando muito dessa minha bagagem de inovação, de tecnologia, de inovação aberta, de relacionamento, de negócios. Então eu tenho mudado um pouco e eu tenho batalhado hoje para popularizar um termo que não é conhecido no Brasil como chamado de business design. Eu ainda não encontrei uma palavra boa em português para isso, mas seria basicamente desenvolvimento de negócios. Vou te dar um exemplo. Hoje, quase todas as empresas têm um diretor de parcerias, uma pessoa que pensa em novos negócios. Essa pessoa ou estudou jornalismo, ou estudou marketing, ou estudou publicidade, ou estudou administração, estudou um monte de coisa diferente, mas não necessariamente desenvolvimento de negócios. Então ele precisa desenvolver soft skills complementares para poder ajudá-lo naquela função. E é essa função que eu quero. Então hoje tem muita gente que fala assim, não, eu sou administrador, eu sou publicitário, eu sou marqueteiro, mas ninguém fala, eu sou um desenvolvedor de negócios. Ninguém fala. Então eu quero fazer com que as pessoas tenham orgulho de dizer que são. E o que separa numa startup as que sobrevivem das que viram negócios globais ou das que morrem? Como você consegue ver isso do começo? Tem alguma que se perde no caminho? Como é que é? Não só startups, mas todas as empresas que não entendem que elas são empresas de venda, elas se perdem. O que eu quero te dizer? Eu estou aqui vendendo, nesse momento. Cada palavra que sai da minha boca, eu estou me vendendo. E eu estou me vendendo usando uma técnica que eu ensinei no meu livro, que é o soft pitch. E eu acabei de vender meu livro de novo. Quando eu falo essas pequenas coisas, quando eu coloco essas pequenas coisas durante a minha narrativa, eu aguço eu viro uma chave no subconsciente das pessoas. E isso que eu acabei de falar também é um outro gancho de venda, que é o gancho da curiosidade. Então, absolutamente todo empresário, todo empreendedor só tem 3 funções nas suas empresas. Ou ele está vendendo, ou ele está contratando alguém para vender no lugar dele, ou ele está inspirando as pessoas a vender. E é isso que eu estou fazendo. E é isso que todo mundo tem que fazer. Quando uma empresa vem para mim falando só sobre propostas, sobre missão, sobre valores, sobre por que é legal, eu falo, cara, beleza, show me the money. Onde está o dinheiro? Qual que é o negócio? Como é que a gente ganha dinheiro com isso? Às vezes pode até parecer grosseria, e não é nem porque isso é importante, tão importante para mim, mas se eu não obrigo a pessoa a pensar em negócio do zero, ele vai quebrar em algum momento. Porque muitas vezes eu vejo muitos empreendedores apaixonados pela solução, e não obcecados pelo problema. Ou seja, qual é o problema que você quer resolver? Vou te dar um exemplo. Eu estou aqui no estúdio e eu quero chegar na minha casa. Eu falo para você assim, Line, eu estou com um problema, quero chegar na minha casa. Aí você fala assim, claro, como que você vai? Eu não sei. Eu só sei que eu quero chegar na minha casa. Esse é meu problema. Se eu vou andando, se eu vou caminhando, se eu vou de Uber, se eu vou de bicicleta, se eu vou de táxi, se eu vou de ônibus, não importa, são multimodais.
cada um desses modais eu tenho um investimento e eu tenho um tempo de chegada lá. Então vai depender da minha necessidade. Eu quero chegar rápido, eu quero chegar seco, eu quero chegar confortável, ou eu quero chegar do jeito que chegar. Então essa que é a questão. Ou seja, a maioria dos empresários e empreendedores não entendem que eles não fazem produtos. Todos os empresários fazem serviço. Eu posso estar fabricando um copo. Você precisa vender esse copo. Além de vender esse copo, mas como que eu vendo esse copo? Se eu falo assim, olha, eu tenho um copo e esse copo é de vidro e ele é liso em cima e ele é tracejado embaixo. Legal, eu estou te entregando características do copo. Agora, se eu falo, eu vou te entregar um copo que ele é super resistente, ele é bonito, ele vai te ajudar a beber água nele. Então, ele vai me servir para beber água. Então, esse servir é o serviço que esse produto me agrega. Então, quanto mais eu mostrar para as pessoas qual é o serviço que o produto delas fazem, mais fácil fica para elas vender aquela questão. Então, quando eu falo que eu estou sempre me vendendo, não necessariamente significa que alguém precisa botar dinheiro na minha conta naquele momento. Se a pessoa só estiver me dando atenção, eu já estou vendendo para ela. Porque hoje, uma das melhores moedas é a economia da atenção. E tem muitas pessoas disputando a atenção. Muitas delas disputam pela maneira errada. Ou fazendo dancinha, ou fazendo trend, ou fazendo algumas coisas que não necessariamente são o que é ideal. Mas... No caso de negócios, muita gente opta pela teoria do caos. Seu negócio vai morrer, você não vai sobreviver, né? Sempre o negativo. Ou então, muitos gurus de internet usam também o gatilho da abundância. Relógio caro, avião, ostentação. Roupa de marca. Entendeu? É engraçado que uma vez eu estava num evento com um amigo, ele estava usando um sapato desses de marca, assim, né? Acho que era Louis Vuitton e tal, sei lá, o sapato dele custava uns $5.000, assim. Aí eu falei, cara, na boa, tem assim, esse sapato é feio demais, Ele, pô, nem me fala. Eu falei, mas ele é confortável? Ele, pô, horrível. Eu falei, e por que você usa? Ele, cara, pra mostrar pros outros. Aí eu falei, top, eu continuo usando o meu de $50, tá tudo certo. Então, assim, as pessoas hoje elas estão se colocando numa situação, sabe, para mostrar para os outros e esquecendo delas próprias. Isso é muito doido. Eu não consigo entender isso. Também não consigo entender isso, não. Você sempre costuma falar sobre gestão humanizada, né? Como é que a gente leva isso para a prática? Num mundo que agora as pessoas estão sendo, de fato, substituídas por inteligência artificial. A gente está vendo todas as demissões e layoffs por aí, que são, a Microsoft classificou dela agora como ajustes, né? Sei lá, 6.000 pessoas, é um ajuste. 3.000 pessoas, se eu não me engano. Como que a gente humaniza esse mundo de hoje? Eu acho que a primeira grande questão é que muitas startups, inclusive, elas confundem crescer com inchar. E aí eu posso trazer um comparativo com a atividade física, né? Tem gente que vai para academia e acha que precisa crescer rápido. Aí toma algum tipo de remédio para ficar grande. Ficar monstrão. Monstrão, isso. Só que na prática, o que essas pessoas estão fazendo? Elas estão inchando. Se elas param de consumir aquele tipo de medicamento, elas murcham. Então, crescer não é inchar. Muitas empresas, no passado, elas contrataram muito mais do que elas precisavam, porque isso era um indicativo para os investidores que eles estavam crescendo. Só que não, eles só estavam inchando. Então, a produtividade é necessária. Por outro lado, muitas pessoas que foram contratadas assim, eu sei piscar e eu sei respirar, eu estou sendo contratado, não aproveitaram essa janela de oportunidade para se preparar e para se qualificar. Então, a gente está sempre, constantemente, pensando em como que a gente melhore e que a gente se qualifica. Então, se a gente não faz isso de maneira frequente, a gente não atinge os resultados que a gente quer. Então, como que a gente pode ter uma gestão humanizada? Tendo um acompanhamento mais próximo das pessoas e com uma escuta ativa. O que você está fazendo? Você sabe o que você está fazendo? Você tem todos os recursos que você precisa para fazer o que você quer fazer? Você tem um melhor amigo no trabalho? Você tem alguém que você pode contar e se abrir quando você não está indo bem? Você consegue ter apoio quando você não está bem? Você comemora suas vitórias quando você tem atividades legais? Então, quanto mais próxima é a gestão da equipe, mais resultados a gente consegue ter. E dessa maneira a gente passa a ter uma gestão cada vez mais humanizada.
o gestão humanizada não significa não utilizar tecnologias. Por exemplo, eu queria muito colocar minha filha na escola Waldorf. Hoje ela está com 10 anos, mas quando eu descobri o que era a escola Waldorf, eu falei, nossa, eu quero botar minha filha na Waldorf. E eu quero que ela não tenha acesso a computador. Eu falei, não, mas hoje isso está... Não sei se eu estava tão certo naquela época. É porque dá para desenvolver ambas as coisas. Ela precisa viver num mundo... Ela não posso botar ela dentro de uma bolha. Ela precisa viver num mundo plural. Ela precisa saber lidar com essas diferentes coisas, né? Então, é esse tipo de coisa assim, que a gente tem que fazer. Então, gestão humanizada significa você aprender a lidar com diversidade. E as pessoas, elas se confundem. Acham que diversidade é só apenas, única e exclusivamente, relações de gênero. E não é. Então, diversidade é você relações de gênero, etarismo, regionalidade. Então, você entender que existem pessoas, por exemplo, que funcionam muito melhor de manhã e outras que só funcionam melhor à noite. Tá tudo bem. Então, tudo depende da forma que você compõe o seu time. Eu descobri, né? Eu entrei, né, no etarismo, entrei nessa categoria e descobri que também é um etarismo que eu tinha em relação ao jovem. Então, o etarismo não é só o mais velho, o etarismo também é o mais jovem. Então, se eu tenho preconceito com as novas gerações, ou não vou ter paciência para ensinar, para explicar, para não sei o quê, eu também estou sendo etarista. Eu também estou sendo contra uma inclusão no mercado de uma outra categoria. Você sabe que eu passei por isso há bem pouco tempo, e eu, enfim, você me conheceu quando eu estava bem jovem, né, ali, e cabeça fervilhando, mil coisas acontecendo, e agora há bem pouco tempo eu conheci um jovem chamado Jorge Kotz, é um menino do Paraná, tem 27 anos, super criativo, super empreendedor, super inovador, e quando eu conheci, eu tinha várias restrições em relação a ele, assim, e eu tô citando o nome dele porque hoje a gente tá trabalhando junto, eu tô fazendo um monte de coisa com ele, e eu tô encantado com a genialidade, e eu me peguei e falei assim, nossa, eu tava replicando um procedimento, um modus operandi que aplicaram comigo. A gente acaba fazendo isso às vezes. A gente precisa dar um curto-circuito nessas coisas, né? Então a gente precisa, e é uma coisa que eu sempre falei, como é que a gente quebra esses padrões? Talvez a constelação familiar possa nos ajudar. E é engraçado, porque eu sou o cara da tecnologia, que mexe com inovação, e eu sou super bicho grilo, eu vou pro mato, eu gosto de mergulhar, eu vou para coisas alternativas, eu faço isso com muita frequência. Então, eu acho mesmo que a constelação familiar pode ajudar a gente a quebrar esses padrões, sabe? É verdade. Vai ser uma constelação familiar e empresarial. Bom, falei de 1000 atividades que você faz, né? Todas ligadas ao empreendedorismo e à inovação e tal. Como que é essa linha invisível que conecta essas coisas? Como é que você escolhe o que fazer e como conectar uma coisa com a outra dentro de você? Em geral, eu me posiciono sempre como um manual de consulta. Então, eu sempre sou um manual de consulta e faço o máximo possível para que as pessoas com as quais eu me relaciono não me olhem como uma tecla de atalho. Existe uma grande diferença disso, né? A tecla de atalho, quando você aperta um botão, você tem a resposta mais rápida do que você quer, uma tecla de atalho. E não, eu sou um manual de consulta. Então, eu educo as pessoas a me ler e a se relacionar comigo como manual de consulta. Eventualmente, eu como manual de consulta, não como uma enciclopédia Barça, mas como uma Wikipedia. Então, eventualmente, pode ser que ela busque algumas coisas no meu banco de dados que eu não tenha resposta. Mas eu me permito criar hiperlinks e me conectar com pessoas que eu acho que podem dar aquele resultado. Como, por exemplo, eu te citei agora há pouco, até fora do ar. Eu não sou a pessoa mais especialista em inteligência artificial, mas o que eu te falei? Nossa, eu preciso conectar com várias pessoas. Tem a Pamela Borges, da Liontex, que é uma pessoa incrível, uma baita de uma mulher CEO. Tem o Fábio Nudge, que é um baita de um autor com vários livros publicados que fala sobre obesidade digital. Tem o próprio Tony Ventura, que é um dos caras mais incríveis em tecnologias do país, que está trabalhando isso. Inclusive, eu estou juntando essa galera para fazer uma missão para Viena, agora na Áustria, para ir participar do TED AI, que vai acontecer lá. Então, assim, eu estou sempre me conectando com as pessoas que eu acredito que podem ter respostas que eu não tenho. Então, pode ser que se as pessoas, os meus clientes, me façam perguntas que talvez eu não saiba a resposta, mas como todo bom professor, eu falo, eu ainda não sei, vou pesquisar e te respondo. E a gente tem essa linha conectora. Muito bem. O que você diria para alguém que acha que não nasceu para empreender? Eu acho que tá tudo bem. Nem todo mundo nasceu para empreender. Se todo mundo fosse empreendedor, quem ia que trabalhar para os outros?
Então eu acho que tem pessoas que são empreendedoras, Ele tem tem, muitas formigas. tem boas pessoas que são intraempreendedoras e tem pessoas que estão nesse meio do processo e ainda querendo descobrir o que elas são. Então, tá tudo bem. Eu acho que tudo existe um momento. Eu adoro a minha equipe e eu acho que a maior dificuldade hoje, a gente tem uma geração de gurus de internet e quando eu vou para as atividades com essas pessoas, elas querem, por exemplo, desqualificar as equipes de trabalho e não mais. Ah, as IAs vão substituir todo mundo. Não vão, não adianta. É igual quando falavam que o rádio ia substituir a TV, que o jornal ia substituir, sabe? A internet substitui o rádio, não vai. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Então, quanto mais rápido nós, seres humanos, conseguimos usar as ferramentas disponíveis hoje de inteligência artificial, melhor vai ser a nossa fluidez para a entrega de trabalho. Eu estava conversando outro dia com o Tuta Neto, que é o filho do Tutinha. Adoro ele. Eu tô esperando ele voltar de férias para chamar ele para vir aqui. Nossa, você vai amar conversar com ele. Eu amo ele. Ele fica Adoro sempre aquele jeitão dele assim, né? Calmo, tranquilo, elegante. Ele tá com uma solução que ele construiu. A solução dele. Maravilhosa. Boa, E eu boa. tô pirado nas coisas que ele tá fazendo lá na Samp e tudo que ele tá fazendo. Então, eu sou um fanzaço do Tuta Neto. Também, ele é muito bom. E é um cara que, assim... Querido, né? Além Querido, de tudo. querido. Um lorde, maravilhoso. Vou até pingar ele, porque acho que ele já voltou de férias. Gente boa pra caramba. Uhum. Qual foi a pergunta mais importante até hoje que mudou tudo pra você? Nossa, essa vai ser difícil pra mim. Uma pergunta que mudou tudo. Ou algum momento que mudou tudo? Ah, vou te falar, isso eu sei, quando minha filha nasceu. Na real, foi assim, a saída da Record foi difícil pra mim, né? Eu lembro, não foi fácil. O cancelamento do contrato com a Record foi traumático, né? Nossa, eu ainda lembro das minhas relações com o advogado, ela foi bem difícil. Entrar foi complexo, sair, o que aí foi mais difícil. Mas quando a gente saiu da Record, a gente passou um momento bem difícil ali, porque a gente gastava quase $50 mil por mês de infraestrutura. E foi bem duro, foi bem difícil e o que é pior, né? A gente entrou na Record com dólar a 2,50. A gente saiu... Com 3 e pouco, né? Quase 4, era 4,20 na época, se não me engano. Então, e aí, assim, então foi um processo bem difícil ali, essa saída. Enfim, todas as nossas relações ali foram complexas, relações empresariais normais, e eu tive que tomar uma decisão foi a época que eu me tornei pai. Então, eu ia me tornar pai e eu estava trabalhando igual um alucinado, eu não conseguia parar de pensar, e eu morando no Rio, vindo para São Paulo toda semana, aquela coisa toda, e eu tive que tomar uma decisão. Então, na sala de parto da minha filha, eu falei que eu precisava ser mais humano. E a partir daquele momento eu ia ter uma vida que dependia de mim. Então, acho que... E quando alguém me faz a pergunta, eu penso nesse momento, sabe? Que eu precisava ser mais tranquilo, mais calmo, mais estratégico, mais focado, porque eu ia ter uma pessoa que... Depender de você, definitivamente. Eu não digo nem tanto depender, mas eu penso que é o seguinte, que um dia, pode ser que ela veja essa gravação no futuro, ela vai querer contar sobre quem foi o pai dela. E eu quero que essa história seja boa. Então é isso que Então hoje eu penso muito mais no meu legado, e eu nem estou falando de grana. Eu estou falando de história. Então, que história que eu quero que minha filha conte nas rodinhas de amigo dela? Né? Que história que eu quero que ela conte? E será que ela vai ter orgulho? E eu acho que o cara que eu estava sendo naquela época, eu não acho que ia ser orgulho. Eu estava extremamente workaholic, focado, obeso. Eu estava uma vida... Então acho que não. Então, eu acho que esse momento, para mim, me tornar pai, vem me moldando. Então, quando eu encontro alguém de mais de 10 anos atrás... para mim são as pazes que eu consigo ter comigo mesmo, com a pessoa que eu já fui. Eu acho que eu não fui, nem sempre fui uma pessoa legal, nem sempre fui uma pessoa bacana com todo mundo, nem sempre fui uma pessoa... Hoje as pessoas falam assim, nossa, o Mike é um cara muito bacana, é um cara legal, um cara amoroso, um cara querido. Nem sempre eu acho que eu fui essa pessoa. E eu acho que me tornar pai de menina, fez com que eu me tornasse essa nova pessoa. E aí um outro cara que eu conheci na Record e que me ajudou muito, talvez ele nunca nem saiba disso, foi o próprio Mion, né? O fato de eu ter acompanhado um pouco das coisas dele ali e ter lido o livro dele também, ele tem um livro chamado Pai de Menina. Maternidade, E aquele livro ali, ele tem umas frases naquele livro que mexeram muito comigo, que falou que a primeira vez que
uma mulher confia nele de maneira cega e transparente, assim, e eu preciso honrar aquele momento. Então, eu tinha uma relação muito incrível com minha mãe até ela falecer, e hoje eu tenho uma relação muito incrível com a minha filha. Então, eu acho que toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu penso nesse momento, sabe? Então, para mim, isso é muito legal. Muito bom. 10 anos, então. Já 10 anos de mudança, de transformação. Mac, qual é o próximo óbvio que o mundo ainda não está vendo? Eu penso muito em saúde e qualidade de vida. Wellness tem sido uma pauta recorrente na minha vida. Eu sou investidor de uma plataforma chamada MyDose, é uma plataforma que eu conheci na Califórnia e está no Brasil, que é uma microcomunidade para que as pessoas possam trabalhar mais com saúde e qualidade de vida. Cada dia que passa, as novas gerações estão olhando para isso. Então, as novas gerações elas estão abandonando as baladas, e indo para essas atividades, se organizando em microcomunidades. Então, isso é muito engraçado. Eu lembro que na época do Twitter, a gente falava de o Twitter como uma microcomunidade, né? Só que era muito grande, e cada vez mais as pessoas estão se fechando, e se fechando, e se fechando. Então, eu penso muito em ações, projetos, coisas ligadas a microcomunidades, que é uma baita de uma oportunidade, mas ao mesmo tempo também eu acho que é uma ameaça. Porque... Por fechar demais? Sim. Vou te dar um exemplo bobo, não sei se é tão bobo, mas que pode explicar muito algumas coisas. Sabe quando algum jogador de futebol, especificamente, fala que já dá uma declaração falando assim, não, mas todo mundo dá um tapinha na sua mulher, quem nunca bateu na sua mulher, sabe? Que para ele falar aquilo é tão normal, porque dentro do grupo dele, e eu tô falando isso porque alguns jogadores de futebol já falaram isso publicamente, por isso que eu tô citando exatamente esse caso, dentro daquele microgrupo, aquilo é muito normal. Ah, sim. Aí quando fica essa coisa do micro, acaba tendo uma aceitação e tolerância única daquele grupo, que eventualmente não é normal. Exato. Vou te dar um outro exemplo. Para nós, no Brasil, o padrão de beleza europeia acaba sendo o padrão de beleza ideal. Pessoas brancas, cabelos loiros, olhos azuis. Porque a gente vem sendo educado pela mídia que aquele é o padrão. Mas determinadas tribos da África, se eu for uma pessoa mais negra, mais obesa, eu sou um padrão de beleza para aquele lugar. Porque para aquelas pessoas você está acima do peso e ter a pele mais escura, aquilo é tido como bonito. Então o que eu quero dizer é que o padrão ele alterna referente ao teu ponto de vista. Ou seja, se eu pego um elefante e pego uma pessoa e pego 10 pessoas e mando elas rodarem em volta do elefante, eu vou ter um desenho de elefante. Agora, se eu pego o mesmo elefante e pego 10 pessoas paradas em 10 posições diferentes, eu vou ter 10 desenhos de elefantes diferentes. Então, quero dizer que estar numa microcomunidade é uma baita oportunidade para que você possa se fortalecer, mas, ao mesmo tempo, essa microcomunidade não pode estar fechada a ponto de você não conseguir olhar cada vez mais outras coisas. A gente vive num país ecumênico, mas de maioria cristã. Hoje, no mundo empresarial, muitas pessoas estão pregando dentro de eventos empresariais, mas, ao mesmo tempo, a gente não está aberto e as pessoas não estão se abrindo a olhar para outras culturas, outros fenômenos. Eu, como já tive a oportunidade de viajar para muitos países, eu consigo perceber que em determinados países esse comportamento está se alternando. Então, eu acredito que existe uma onda hoje protestante e de direita muito forte em alguns países, e está tudo bem, desde que você entenda que existem outras culturas e outros posicionamentos e outras opiniões que podem ser diferentes das suas. E o seu comportamento e como lidar com aquilo vai o que vai definir o seu sucesso ou o seu fracasso. Então, traduzindo em miúdos, se você estiver numa festa, num evento, numa rodinha de pessoas, sempre lembre de deixar um dos seus pés apontando para o lado de fora. Isso vai dar uma sinalização para que outras pessoas podem se aproximar e conversar com você também. Isso é que vai fazer com que você possa construir, não o networking como é falado hoje, mas o netweaving, weaving de tecer. Né? Então, construir uma rede, tecer novas relações que podem ampliar, tecer novas redes. Muito bem. Agora, para terminar, se você pudesse deixar uma única frase num pitch para a vida, o que você falaria? Uau! Uma que eu falo bastante é ser simples para ser incrível. Mas eu acho que, para esse contexto aqui do AI Trendcast, eu quero falar que não importa o quanto conhecimento você tenha,
mas sim o quanto você consegue implementar, assimilar e compartilhar no final do dia. Se nada do que a gente falar aqui fizer sentido para ninguém, mas uma das coisas que as pessoas puderem aplicar, como pode ser essa, de estar numa roda de amigos e ficar com o pé pro lado de fora, eu acho que se a pessoa botar isso em prática, eu acho que já vai ter cumprido o nosso papel. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, Mac. Obrigado, amiga. Muito obrigado, que obrigada, gratidão por muito estar aqui. obrigada. Todos os links de redes, livros, tudo do Mac vai estar aqui embaixo. Me passa tudo. Hashtag segue o Mac em qualquer rede Segue o social. Mac em qualquer rede social. E até a próxima, no próximo IA Trendcast. Obrigada.